Bem, senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Nós retornamos ao nosso seminário. Nós queremos convidar os integrantes da mesa para que, por favor, retornem. Engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro, o engenheiro Carlos Monte, a senhora Flávia Lefebvre, consultora da Proteste, o engenheiro Roberto Pereira de Araújo, o senhor César de Barros Pinto, engenheiro Carlos Augusto Kirchner e o engenheiro José Antônio Latrônico. E o palestrante. Está aqui, o palestrante, eu ia deixar por último. Hildo Luiz Sauer, diretor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. E já a seguir, anunciamos então a palavra do senhor Hildo Luiz Sauer. Fala você primeiro. Troca com o Kirchner. O Kirchner falar antes. Então anunciamos a palavra do diretor do CESP, o engenheiro Carlos Augusto Kirchner. Então, nessa apresentação que a gente vai fazer aqui sobre a medida provisória 579, nós vamos se ater apenas a dois aspectos dela, que é a questão da destinação de energia e também a questão do papel das estatais, né? A gente entende que nesses próximos dias de discussão da medida provisória, tem alguns assuntos em particular que vão ser mais debatidos, né? Então aí é importante, né, aí das pessoas poderem estar se aprofundando nisso. Quando a gente fala de reduzir a tarifa, na verdade, realmente é um lapso não explicar por que ela está subindo sempre acima da inflação, né? Tem vários motivos que ela tem, já até foi mostrar nos gráficos aí sempre a situação ascendente, mas particularmente a questão do mercado livre, em que o consumidor opta, né, sair da distribuidora e escolher seu fornecedor de energia, o impacto que dá na tarifa dos que ficam, né? Então, a questão então, de discussão que tem, a gente percebeu até na ida nossa na audiência pública no Congresso, se montou realmente um forte lobby, né, para reverter a medida provisória no aspecto aí da energia estar sendo destinada só ao serviço público das distribuidoras, né? Quer dizer, os mercados livres estão numa ação em cima lá dos deputados muito forte. E finalmente a questão então das estatais, né? O papel das estatais. Bom, então é uma questão sempre que tem que se relembrar que uma dádiva da natureza, que é a queda d'água, ela deve realmente ser entendida, né, quer dizer, como uma concessão, o aproveitamento ótimo, mas que é destinado a uma coisa que deve ser realmente pública, né, dentro das regras do que é uma coisa pública e dividida para isso, né. E também que uma ação governamental, pelo que a própria Constituição prevê, ela só pode se dar em serviço público, né. A atividade econômica, que a própria Constituição incentiva muitas formas de atividade econômica, o papel do Estado é sempre disciplinador, nunca de executor, né? Bom, então, em questão da redução tarifária, né? A tarifa é alta? Precisa fazer alguma coisa? Tem, né? Está tendo... Aqui em São Paulo é um exemplo disso, né? Quer dizer, você tem empresa com altíssimo lucro e com uma deficiência de serviço muito grande, né? Quer dizer,
Mas todos esses mecanismos aí de reajuste de tarifa, tudo, permite que se ganhe muito dinheiro, né? Quer dizer, a gente que atua mais no setor elétrico, a gente pensa só no setor elétrico. Mas realmente, você pensar que das 12 empresas que proporcionalmente mais distribuíram lucro no Brasil, 9 são empresas do setor elétrico, né? Você veja só, tanta atividade que tem, né? Nós estamos aqui falando do setor elétrico, tanta atividade, mas 9 das 12, maior lucro, né? Quer dizer, são coisas que não pode se passar despercebido, né? Bom, e também essa tarifa teve alta, acho que já foi explicado pelo Roberto, a tal do self-fuel dealing, comprar das próprias empresas, tem 1000 situações que explica pelo menos por que a tarifa subiu. Então, tem problemas passados e tem problemas presentes ainda, que é exatamente... então, a gente sempre imaginar, né? Eu acho assim, a gente falar em preço de energia, a gente tem que, pelo menos, memorizar as ordens de grandeza dos números, né? A ordem de grandeza dos números. Porque, como o Roberto falou, lá na conta dele, 0,48. 0,48 por quilowatt-hora é 480 por megawatt-hora, né? Então, ele fala... O consumidor está pagando R$ 480 por megawatt-hora, né? 480. Então, guardar esse número, essa ordem de grandeza, né? Quanto que representa aí as energias vendidas por esses geradores? Depois a gente compara a ordem de grandeza dos números. Mas, o que acontece? A distribuidora, ela tem vários fornecedores de energia que ela compra, né? Ela compra a energia e atende o seu mercado consumidor, seus consumidores cativos. E essa compra de energia tem vários preços, né? Ela compra energia, tanto aquela que é considerada energia existente velha por volta de R$80, como ela tem energia pagando 150, pagando 200, né? Então, quando você analisa, fala assim, ó, quanto que está custando para a distribuidora a compra de energia? Então, é evidente, é fazer uma média ponderada, você tem lá um valor que ela paga. Mas sempre lembrando, então, que ela tem energias que ela paga muito mais alta e outras muito mais baixas. Mas a grande falha do sistema hoje é permitir que ela se desfaça da energia mais barata. Porque se tivesse um leque de várias energias e você ficasse com excedente, não seria natural você desfazer das mais caras? E agora você fazer o contrário, que é o estranho, né? Mas não é por acaso que ela faz isso, é porque tem falhas no modelo, né? Então, a outra questão também é que as empresas da Eletrobras têm tido papel fundamental. Se você for ver, lembrar o seguinte, as empresas estatais foram preparadas para serem privatizadas, né? Então, ali, alguns anos antes até do racionamento, nenhuma estatal estava fazendo nenhum empreendimento, nem de geração, nem de transmissão, né? Na época, então, do governo Fernando Henrique, se esperava que o mercado fosse fazer as coisas acontecer, não aconteceu nada, não cresceu, e também as estatais não fizeram nada, porque naquela época eles estavam proibidos de fazê-lo, né? Nessa situação recente, a gente não pode... aqui eu vou voltar depois. Nessa situação recente, é só quem tem memória lembra que aquelas licitações de transmissão, até o Roberto citou aqui, que depois deram deságio de 40%, deram esse deságio, Roberto, só depois que a Eletrobras começou a participar dos leilões. Algumas empresas ganharam, alguns não. Foi o Grupo Espanhol que ganhou, mas deu um novo patamar de preço, realmente. E eu falo para você, teve casos que foi mais de 40%, foi 50% de redução. Então, o papel das estatais sendo... para manter o preço, e todos esses empreendimentos, né, assim, conseguiu nesses últimos anos se viabilizar as importantes usinas do Madeira, Telespires, todas sempre com participação das estatais. E particularmente, nessas participações estatais, nesses consórcios que se formam, normalmente a estatal, ainda que minoritária, ela ocupa a diretoria dessa empresa como diretor técnico, né? Quer dizer, então, quando nós pensamos aqui até como engenharia, né? As estatais com presença fundamental nesse modelo que teve até agora de viabilizar esses novos empreendimentos e que deram, assim, como resultado, tarifas até de empreendimentos novos relativamente baixas, né? Esse quadro aqui,
já foi apresentado as outras vezes, é as 12 lá. Então, só chamando a atenção que são várias distribuidoras, né, que está aqui no ranking das 12, das 9, das 12. Tem empresa aqui que está quebrada, mas ela é campeã de distribuir lucro, né, que é a CELP. E tem também, tem aí nesse ranking, tem a STT, né, talvez, a STT talvez seja a única geradora que está aí, né? E tem também uma transmissora que é a CETEP. Bom, então a questão do consumidor livre, né? Então é o seguinte, o consumidor livre, ele opta em escolher seu fornecedor de energia, né? Quando ele está na distribuidora, ele não escolhe quem fornece energia, a própria distribuidora fornece energia. Então, quando você fala assim, eu não quero mais a energia da distribuidora, eu quero escolher meu fornecedor, eu acho que tem que ter um pouquinho de coerência depois dele não falar o contrário, falar, não quero mais escolher meu fornecedor, né? Ele quer escolher o fornecedor ou ele não quer escolher o seu fornecedor, né? Então, ele tem essa condição, né, digamos, da energia, ele está praticando uma atividade econômica, porque ele está comprando quem quer e nas condições que lhe aprouver, né? Mas ele continua conectado no sistema, então o serviço de conexão, ele é um serviço regulado, né? Ele paga a tarifa regulada, então o serviço público do fio, quer dizer, a tarifa de uso do sistema de distribuição, ele continua sendo regulada, né? Quando a gente fala agora da medida provisória, ela vai reduzir também o TUSD, né? Da mesma forma, quer dizer, o consumidor livre vai ser beneficiado com essa redução do TUSD. Então, a alegação, a principal alegação, é que o consumidor livre teria ajudado a amortizar todas essas usinas velhas, que eles também deveriam ter direito a receber uma parte, né, um quinhão dessa energia amortizada, né? Então, que teria falta de isonomia. Bom, quando a gente fala de isonomia, porque eu quero fazer isonomia numa coisa só. Vai falar, mas peraí, você quer fazer isonomia numa só? Você não quer fazer isonomia com outras coisas também? Ou só aqui te interessa que vocês vão fazer isonomia, né? Então, hoje, até a questão então, dessas próprias obras, quem tem viabilizado as obras, tem sido os contratos de longos anos lá com as distribuidoras, né? Faz contrato 30 anos com a distribuidora. Esse contrato que dá suporte é o contrato de financiamento do BNDES aí para novos empreendimentos, né? A venda de energia e a segurança que o mercado cativo dá. E é o seguinte, você tem que comprar energia lá da energia nuclear? Tem. Você tem que comprar energia Itaipu? Tem. Você tem que comprar, até o próprio Hermes Chip está aqui, né? Você tem que comprar energia de térmica? Precisa. Quem que paga essa energia toda? É tudo só o mercado cativo que paga essas energias. Então, alguém escolheu, a distribuidora optou lá pegar nuclear? Não optou. Mas é importante para o sistema elétrico? A outra questão, que é uma particularidade do Brasil, é que quando se define a tarifa das distribuidoras, se define uma receita total. E depois as receitas de cada segmento, elas são distribuídas de forma que chegue naquela receita total. Então, é uma política que sempre teve, por exemplo, você tem tarifa de irrigação, é uma tarifa baixa, né? Para praticar uma tarifa baixa, os outros consumidores têm que pagar maior. É um subsídio cruzado que tem dentro das tarifas, né? Tarifa de iluminação pública. Também, quer dizer, é o mesmo quilowatt-hora que custa para um consumidor, por exemplo, R$ 480, pode sair para a iluminação pública R$ 200 o megawatt-hora, né? Se você deixasse todas as tarifas iguais, evidentemente que as menores iam aumentar e as maiores iam diminuir. Mas o que acontece quando sai um consumidor, sai do mercado cativo e vai para o livre, né? Os remanescentes são menos. Os remanescentes vão cada vez diminuindo e eles têm que pagar esse subsídio cruzado, né? Mas tem um problema ainda pior que isso.
o que acontece é o seguinte, a legislação que criou o Mercado Livre fala que a saída do consumidor está na lei, não poderia provocar aumento para os remanescentes. O decreto 5.163 fala o contrário da lei. Fala que quando sai o consumidor livre, a distribuidora que estiver sobrecontratada, com excesso de contratação, ela não pode descontratar a energia lá de Santo Antônio, por exemplo, essas energias, ou qualquer outra energia aí que tenha contratos. Ela só pode unilateralmente reduzir a energia existente. Então ela tira do portfólio dela, e tem acontecido isso, então, tem acontecido isso, e é tão grave que já tem muitas distribuidoras que não tem nenhuma energia existente, sabe? Quando a gente fala de energia existente, essa palavra, fala velha e existente. Essa existente é a mesma energia que nós estamos falando aqui da 579, né? Essa da 579 aqui, que é usinas já amortizadas. Então, se você simplesmente pegasse a tarifa de R$80 e passasse para 20, para uma distribuidora que não tivesse nenhuma energia mais existente, o efeito ia ser zero, né? Zero. Porque você tem um portfólio de vários preços de energia, e essa energia mais barata já tem muitas distribuidoras que não tem nenhuma. Então, esse problema, ele vem se agravando ano a ano, ninguém fala sobre isso. A única pessoa que tem publicamente falado sobre isso é o presidente da própria Abrad, que tem vindo denunciar esse assunto, né? E também tivemos aí algumas matérias publicadas pela imprensa, inclusive o Aguinaldo, que está aqui hoje também, já fez uma matéria sobre isso, né? Sobre esse fenômeno de aumento da tarifa, né? Então, é o seguinte, se o Mercado Livre quer isonomia, que é uma parte da energia dessa existente, eu acho que por coerência tem que levar outras também, né? Eu já acho uma contradição você querer continuar escolhendo o seu fornecedor e esse daí você não quer. Você quer usar... Quer dizer, é importante ter um pé em cada canoa, pegar só a parte, o filé de cada coisa, enquanto que é uma incoerência, porque ele pode retornar para o mercado cativo, né? Então, ninguém fala de pegar a energia da usina nuclear, eles pegaram uma parte, pegar umas cotas da energia nuclear. Então, então, a gente vê que como acertada essa medida de destinar toda essa energia amortizada para o mercado cativo, funciona como uma coisa contrária e oposta ao que vinha acontecendo, né? Bom, aqui mais ou menos eu já dei uma explicada, a questão então do papel das estatais, né? Que os preços de transição baixaram, né? E aqui tem mais uma coisa que chega a ser também absurda, né? Que quando o importante empreendimento, né, que foi citado aqui, Belo Monte, né? Foi feito o leilão de Belo Monte e deu como resultado R$78 o ganhador, né? O ganhador. Aí não fechava a conta porque eles colocaram à venda 70% da energia de Belo Monte e colocaram para o mercado cativo. E o 30% precisava fechar com o Mercado Livre, né? Aí o que aconteceu? A Eletrobras, quer dizer, a comercializadora da Eletrobras, comprou, eu acho que dos 30%, ele comprou 20% da energia. Quer dizer, esse comprar é maneira de dizer, porque parece que, em vez de comprar, ele assegura, ele dá a garantia para o BNDES com aquele preço, né? Mas, no fundo, é o seguinte, se não achar outro comprador depois, quem vai morrer com prejuízo é a Eletrobras, com R$130. Quer dizer, você veja só, aí falam assim, o Mercado Livre está subsidiando o cativo. Conta onde? Aonde que está, né? Um outro aspecto também que não se comenta, né, é o seguinte, essa energia que é considerada mais barata, então, o alcance da medida provisória 579, ele está pegando 22 mil megawatts, 22 mil megawatts é 18% do parque gerador brasileiro. Então, está vencendo a concessão agora até 2017, 22 mil megawatts. Que é 18%. Né? Quando a gente fala, então, não está vencendo concessão de tanta mais coisa. Esses 22 mil, ainda aqui nós teríamos que descontar algumas térmicas que estão aqui junto,
desse 22 mil. Né? Talvez o número que o Roberto falou esteja mais certo, que é 20 mil. Né? As usinas que foram privatizadas, que no caso da Eletrosul, da Duke Energia e da STT, elas somam 8.677. Então, se não tivesse privatizado essas usinas dessas 3 concessionárias, isso aqui já era energia velha. Eles ganharam uma concessão, depois que privatizou, as usinas viraram nova. Mas eram tudo usinas velhas do mesmo jeito. Então, nesses 22 mil, teria que hoje estar somando esse 8.677. Eu queria até fazer um registro, né? Porque em muitas dessas privatizações, aqui o Sindicato de Engenheiros teve uma posição, e muitas vezes nós, em épocas aí que teve a privatização, nós fomos atrás da Fiesp e até conseguimos lá alguma coisa, assim no sentido que a Fiesp e a Ciesp divulgasse para as suas regionais a preocupação da repercussão que daria, né, essas privatizações aí, porque a Duke Energia e a STT, na verdade, são 2 partes, que a CES foi dividida em 3 partes, né, foi privatizada 2 partes dela. Nós levamos isso aí, mas nós nunca vimos a Fiesp entrar nessa briga, como nós entramos, entendeu? Mas aqui ninguém fala que essas usinas aqui são também já completamente amortizadas, entendeu? Essas usinas aqui que somam 8.677, né? Uma questão, então, voltando àquela ordem de grandeza que eu pedi para vocês memorizarem, quando você tem, nós estamos falando de uma tarifa que, vamos dizer que seja R$480, o megawatt-hora que nós pagamos na nossa casa, né? Você fala assim, eu vou ter uma redução de 15% nessa tarifa, né? Então eu vou baixar esse número. Então, eu quero alertar vocês o seguinte, que as tarifas das empresas estatais, que está compondo já esse valor hoje, ela é da ordem de R$80, R$90, né? R$80, R$90. Então, você imagina o seguinte, essa tarifa de R$80, R$90 está baixando aí por volta de R$9, ou como o secretário de Energia falou, particularmente para a CESP, as tarifas da CESP estão um pouco mais baixas, né? Está por R$7,40. Então, você imagina o seguinte, ó, a tarifa da CESP, que porventura era 80, está passando para 7,40. Se você somar alguma coisa que o gerador deixa de pagar, que agora vai deixar de pagar, então seria equivalente a uns R$23, né? Se eu imaginar assim, então eu estou baixando a tarifa de 80 para R$23, né? E a tarifa do Brasil como um todo fala de 15, porque a tarifa do Brasil como um todo é a somatória de redução de encargos setoriais, redução de várias coisas, né? Então, se você falar assim, olha, se em vez de 80, que está baixando para 23, se de 80 baixasse para 50, por exemplo, né, se baixasse para 50, quanto que ia aumentar, quanto que ia perder de aumento de consumo lá? Então, você vai ver que se você agregar aí uns R$25, ele vai afetar lá no número final do consumidor menos de R$5, né? Menos de R$5. Então, aí fica uma questão, é o seguinte, essas tarifas para usinas amortizadas ou para linhas já executadas, se você pegar algum parâmetro no mundo, em qualquer lugar, tem alguém que pratica essas tarifas desse tamanho, entendeu? Tão mínima assim, para a gente dar uma referência, falar, agora o Brasil está igual não sei quem, né? E outra coisa, será que não está se confundindo operador, o prestador de serviços, né? Porque você pode ter uma usina, você contratar um OM, né? Uma operação e manutenção, né? Só que você contrata o OM, todas aquelas pessoas que trabalham lá, até no exemplo que foi dado lá, as 40 pessoas que trabalham lá, tudo é pago por essa empresa prestadora de serviço, né? Só que é o seguinte, isso é fichinha, esse gasto com os funcionários lá é fichinha do potencial de gasto que pode ter, né? Então você pode ter que trocar um gerador, você pode ter
um passivo ambiental, você pode ter... Então, são uma série de encargos que o concessionário de serviço público, ele tem que arcar, que o prestador de serviço não arca. Aliás, é até normal, né? O prestador de serviço tem uma obrigação e o concessionário tem outra. Então, é realmente preocupante, né? Porque até queria fazer uma colocação aqui, até o professor Hildo fez alguma coisa parecida, no sentido que essas concessões, né, se viessem a voltar para o governo federal, né, retornar para o governo federal, né, e até parecido com o setor de petróleo, que foi criada uma empresa federal para explorar. Se retornasse e os atual concessionários fosse só prestador de serviço, aí seria uma situação bem diferente de ser concessionário, né? Quer dizer, você pode ter a equipe lá trabalhando, só que você não responde pela concessão, né? Então, são situações diferenciadas e assim, né? Quer dizer, será que esse imediatismo, né, de querer uma redução tão grande não constitui realmente um risco, né? E sabendo que você aniquilando as estatais, a tendência depois é aumentar os preços de uma série de coisas que vão estar acontecendo, né? Bom, então, essa questão, então, que eu acho que de conceituar que a ação governamental, ela se dá apenas em situações que se caracteriza serviço público, e serviço público tem que ter como característica a universalidade, impessoalidade e transparência, né? Então, isso que o Mercado Livre tem falado aí, de alguém, um consumidor, receber uma quantidade de energia, né, sendo uma coisa variável, sendo que aí começa a descaracterizar toda a questão de impessoalidade de tudo. Quer dizer, o serviço público, ele de fato é o prestado pela distribuidora, né? E quem está sendo penalizado sempre por essas questões, por toda a energia aí que o Brasil precisa ter, é o... E consumidor livre, ele realmente, ele é uma coisa positiva na medida que ele equaciona a sua energia. Porque ir para o Mercado Livre e continuar querendo ficar nas costas do governo, para que o governo forneça energia, então não vai. Ou tem pernas para andar, né, para viabilizar novas áreas e realmente é livre. Agora, se fazer atividade econômica na hora que está boa e na hora que está ruim, pedir socorro, isso não caracteriza. Fora o que, o Mercado Livre do Brasil já existe há muitos anos, e existe praticamente uma complacência, porque não é possível que ainda continue até hoje uma inadimplência, né? Então, no Mercado Livre está com comercializadoras, empresas que abrem a empresa com 10 mil de capital e dão calote de milhões de reais lá no Mercado Livre. Então tem muita coisa que o Mercado Livre tinha que se acertar, porque muita coisa também foi boa para o Mercado Livre nesses grandes consumidores que conseguiram viabilizar novos produtores independentes de energia e sua energia. Mas essa misturança agora do Mercado Livre com o serviço público não deve ocorrer. E a questão das hidrelétricas amortizadas, nós estamos realmente diante de uma situação que nós estamos com um calendário aí para aprovar os contratos, a 4 de dezembro, mas cujos efeitos, cujos problemas podem depois repercutir por décadas, né? Por décadas, quer dizer, para construir as coisas é sempre difícil, mas para desmanchar, infelizmente, é sempre fácil, né? Então, existe realmente uma preocupação, o que vai acontecer com essas empresas. Bom, é isso aí, agradeço, então. Nós convidamos os componentes da mesa que retornem aos seus lugares para a sequência do seminário. Anunciamos agora, senhoras e senhores, a palavra do senhor Hildo Luiz Sauer, diretor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. Eu começo por saudar o presidente do Sindicato dos Engenheiros, ao mesmo tempo que eu homenageio pela iniciativa
como historicamente tem feito este sindicato, de buscar trazer ao debate questões fundamentais para o país. Nós vivemos, na minha percepção, um momento extremamente grave. Eu trouxe aqui umas apresentações em PowerPoint, mas não vou abusar de vocês. Não, está aqui no vermelhinho, mas não irei usá-la, porque ela seria repetitiva com a brilhante... Eu, infelizmente, só ouvi as exposições da Flávia, do Roberto e do Carlos Augusto, e grande parte do que os três disseram está sistematizado, e até porque tivemos, também com a colaboração e com o patrocínio do sindicato, recentemente um seminário menor que este, lá na Universidade de São Paulo, para tratar do mesmo tema. Estou, na verdade, perplexo e um pouco temeroso do quadro. E vou explicar por quê. Vou falar de improviso aqui para recuperar alguns pontos. Quanto tempo eu teria? Qual é a previsão? 15 minutos? 20 minutos? Tá bom, eu não vou estender mais. Meu relógio anda devagar de qualquer jeito. E quando eu digo que estou temeroso e perplexo, ao mesmo tempo, de outro lado, sinto-me à vontade para dizer o que eu devo lhes dizer aqui hoje. Lembro-me que em 2000 eu recebi o prêmio de personalidade da energia do ano e vim aqui humildemente dizer, mas, senhores do sindicato, por quê? Se até hoje tudo que eu propus, eu e meus companheiros, Pinguelli, o Roberto, o Carlos Augusto, fomos derrotados. Como é que se dá prêmio para alguém que sai derrotado? Achava em 2002 que teríamos a vingança final sobre as derrotas. Percebo que continuamos nós todos na mesma trajetória de derrotados. Talvez seja a nossa sina, mas mesmo derrotados não perdemos a consciência, nem a vontade de contribuir. E o temos feito sistematicamente. Sinto-me à vontade para voltar aqui, que em 2002, com a ajuda também do Roberto, do Kirchner, Pinguelli Rosa e outros, a pedido do então presidente eleito e da sua novel, flamante ministra de Minas e Energia, terminamos uma proposta de um modelo para o setor energético. Era mais elétrico, mas também tratava de petróleo, propunha a partilha para o petróleo, então, que hoje nós não defendemos mais, que as coisas lá se alteraram. E nós constatamos naquela proposta, em 2002, que havia algo de fundamentalmente errado, conceitualmente equivocado, que precisava ser corrigido. Os dois, e a Flávia também, já abordaram isto aqui. Eu vou entrar um pouco nisso daqui a pouco. Sinto uma vontade também, porque estando como diretor da Petrobras, em muitas reuniões, aquelas reuniões horrorosas lá em Brasília, onde o chicote cantava para lá e para cá, tinha alguém que batia e não dizia por quê, e o pessoal apanhava e também não entendia por quê, mas alguns achavam que entendiam. A gente dizia o que pensava. Tomei a iniciativa em 2006, novembro, logo depois das eleições, de dizer, bom, Lula está reeleito, agora é hora de botar ordem na casa do setor elétrico. Mandei uma longa carta, com cerca de 30 páginas de estudo técnico ao governo, dizendo dos graves problemas que afetavam o setor elétrico, da assimetria de tratamento entre alguns agentes, empresas privadas, especialmente o então nascente Mercado Livre, que estava com 8 mil megawatts médios então, e as estatais sendo dilapidadas. Está lá o documento, foi publicado na imprensa. O Estadão falou disso, o Valor falou disso, a Folha falou disso, mas foi esquecido. Sinto-me à vontade também, então, a dizer o que eu devo dizer hoje aqui, por essa trajetória de dentro e fora, ter dito e contribuído. A lamentável sensação que eu tenho às vezes é de que a gente fazia esses estudos, relatórios, que achava que era um problema de falta de conhecimento. E nós, professores arrogantes, achávamos que poderíamos contribuir com conhecimento, elucidando um ponto aqui e outro lá. Eu me convenci, depois de muitos anos, de que o problema não era a falta de conhecimento. Eu acho que era excesso de esperteza mesmo, que nos levou ao estágio em que nos encontramos hoje. E nos encontramos numa situação
na minha opinião, muito grave. O Roberto Araújo mostrou aqui a curva do nível dos reservatórios. Para quem viveu como nós, o racionamento de 2001-2002, a curva de operação do nível dos reservatórios guarda, lamentavelmente, uma certa semelhança. Isto não quer dizer que eu estou proclamando que neste ano que vem, vai se repetir 2001-2002. Não estou dizendo isso. Estou dizendo apenas que, lamentavelmente e perplexamente para mim, com perplexidade, nós estamos às voltas com problemas semelhantes. Um clima de insegurança no setor elétrico. O país que tem, talvez, a melhor combinação de recursos naturais do mundo, a combinação hidroeólica, a base da biomassa, a complementação térmica, outros recursos locais, poderia e deveria ter a segurança absoluta, não se falar mais nem em apagão, nem em apaguinho. Nem ter que conceituar se apaguinho é da distribuidora ou se é um apagãozinho, como outro dia reclamava pela imprensa o diretor do ONS, que não foi um apagão, que foi um apaguinho. Alguém diz, não, apaguinho é quando era distribuidora, quando na rede básica é apagão. Pode ter sido apagãozinho. Então, por aí vamos. De maneira que esta insegurança com que nós deparamos hoje é simplesmente inaceitável. E a minha perplexidade é maior, nós deveríamos ter, então, o sistema mais seguro, com um custo extremamente baixo, o que não significa que o preço devesse ser extremamente baixo, poderia ser, talvez devesse ser, poderia ser, com segurança, apropriando os melhores recursos. O que nós temos é uma continuação daquilo que em 2001-2002 nós falávamos do velho Frankenstein, que pegou parte do modelo estatal, agregou a ideia da especulação mercantil na expansão, que nos levou ao racionamento, porque empresários racionais não podiam operar, tendo como fator principal de decisão o preço, marcado pela aleatoriedade das chuvas. É absolutamente inaceitável. Nós não nos livramos desse estigma, de que parte de um dos fatores fundamentais da economia, da área de energia, ainda é preço ditado por uma operação de chuvas. E aparentemente legitimado exatamente pelo que foi dito aqui antes. Nós criamos um mercado que é chamado de livre, mas não é livre. Se fosse livre, todos nós podíamos lá comprar. Não, ele é privilegiado. Só alguns têm acesso a ele e conseguem comprar, conseguiram, e esta foi a ação principal do longo debate que nós tivemos com o governo federal enquanto eu estava na Petrobras, uma das fortes dissensões de então, é de que o governo conseguiu, eu achava que era ignorância, hoje volto a achar que foi excesso de esperteza. Nós pegamos um parâmetro operativo fundamental de qualquer sistema, gerido racionalmente no seu recurso hídrico, que é o custo marginal da operação. É uma figura de mérito que calcula o valor da água hoje, vis-à-vis o nível dos reservatórios hoje, a expectativa de hidrologia mínima no futuro, previsão do consumo de energia nos próximos anos, e diz, olha, devemos guardar água se o custo marginal de operação da água for maior do que... Devemos guardar água toda vez que esse custo está abaixo, ou que o custo dele está acima do custo da térmica, mais barata. Neste caso, devemos operar a térmica, porque senão corremos o risco de, no futuro, ter que operar muito mais térmicas, a um preço muito mais elevado, e talvez não ter nem a energia suficiente para atender o mercado. Algo semelhante que esteve acontecendo até agora. 14 mil megawatts de térmica superando fora da ordem de mérito, é um claro sintoma de que o paciente está com uma febre profunda e que o médico não soube tratá-lo adequadamente antes. Mas conseguiram converter este parâmetro, porque 95% do tempo, de maneira muito simples, que é o nível de confiabilidade que nós queremos, esse custo marginal da operação tem que estar muito baixo, senão o sistema é inseguro. Se ele está muito baixo, é porque ele não serve para significar custo de energia algum. Ele serve só para isso. Pois a esperteza feita em 2003 foi convertê-lo em PLD. E dizer que ele legitima vender energia por esse preço.
Primeiro era R$4 o megawatt-hora. Depois lembro da ministra dizendo, não, está muito baixo e tal, e eu acho que eu vou fazer um mínimo arbitrariamente, sem critério algum, para R$18, que é a mágica que está aí. Parece, nós passamos a imagem de que no Brasil existe energia firme e segura, no período crítico, que pode custar R$18 o megawatt-hora. Isso é uma cinta inteligência, que mesmo com os arranjos muito graves que foram colocados hoje aqui, de que a Eletrobras garantiu a compra de parte da energia a 130, Belo Monte, né? Para que depois a outra parte pudesse ser colocada no papel a 68. Tem mais a transmissão e mais o risco do projeto custar mais. Só que ele foi financiado com dinheiro do BNDES, que todo ano nós injetamos lá 100 bilhões de reais, o governo se endivida, aumenta a dívida pública, agora o juro está mais baixinho, dá para endividar até mais, bota no BNDES que empresta. E a garantia é quem é a Eletrobras, que também é do governo. Então, se essa ciranda der errado, e deu, e eu administrei uma grande ciranda desse tipo na Petrobras, das termoelétricas, do Programa Prioritário de Termoelétricas. Todos os riscos foram adjudicados às estatais, principalmente a Petrobras, mas também Furnas, na térmica de Cuiabá, e a Copel, no Paraná. E as demais são o self-dealing da Coelce, no Ceará, com a Endesa, a Termo Pernambuco, com a CELP, né? a Norte Fluminense com a Light, no Rio de Janeiro, e algumas outras por aí, que venderam energia UVN térmico, 170, 175, hoje eu não sei quanto está, mas talvez seja acima de R$200 o megawatt-hora. Assim nós construímos, ao longo do tempo, dois problemas gravíssimos. De um lado, criamos um mercado privilegiado que hoje atende a 28% da demanda brasileira, mais da metade do PIB industrial, que com a descontratação feita em 2003, é impressionante notar, eu me sinto à vontade também, Roberto, porque me lembro que em 2009, eu, você e o Pinguelli, depois o Kircher também, fomos na CPI das tarifas. E grande parte do que eu estou dizendo aqui, nós dissemos lá. Fomos criticados, disseram, são ressentidos, são professores ressentidos. Mas nós dissemos isso, mesmo diagnóstico, eu não estou inventando nada, dos problemas, e eu digo que os problemas são todos decorrentes do seguinte, que em 2003 e 2004, nós não fizemos a reforma necessária para aprender com os erros e os problemas, as assimetrias, as ajeitações do modelo anterior. Ele foi essencialmente mantido. A única coisa da nossa sugestão foi a contratação de longo prazo, ainda só para o mercado cativo. O mercado livre não precisou contratar. Lembro-me de garbosamente a ministra anunciava, aqui no Brasil e na Argentina e outros países, há uma sobra de 6 mil megawatts. Digo, se há uma sobra, temos um problema. Porque alguém construiu essas usinas, tem custo de capital, tem custo de operação e manutenção, quem vai pagar isso? Não, temos uma sobra. Então, está tranquilo. Mesmo assim, descontratamos toda a energia das estatais, que era o modelo do governo anterior. Descontratou, vocês mostraram isso aqui. Como é que alguém diz, tem sobra e descontrata? Tinha sobra, descontratou e recontratou. Obrigou as estatais a revender no modelo entre 55 e 80 reais o megawatt-hora, que é essa energia por 10 anos que agora vai vencer. É o colchão de energia, principalmente desses 22 mil megawatts, e alguns outros das estatais. Mas mais que isso, nós criamos para uma parte do mercado a chance de não se contratar. Quer dizer, tem sobra. Quem olhava os programas de computador New Wave via lá, até 2010 vai ter sobra de energia. O PLD vai estar muito baixo. O CMO deve estar baixo normalmente, exceto por problemas operacionais ou coisas do gênero. Isso aconteceu 2, 3 vezes, aqueles picos, por curto período, ficou acima. Então, quem foi para o mercado livre disse, você quer ser livre? 69 kV, 3 megawatts, sai fora do sistema. E muitos ainda o fizeram com contratos de gaveta, porque se contrataram com a comercializadora da própria distribuidora, que não queria perdê-lo. E tem distribuidora, que tem comercializadora, que comprava energia cara por VN térmico e colocava no mercado cativo. E conseguia do mesmo fornecedor comprar energia 20%, 30% mais barato e colocava na comercializadora. Quando interessante, ela vendia
para a própria distribuidora, e depois... Quer dizer, tudo isso aconteceu de 2003 para cá. Então, nós criamos um mercado livre, que hoje é 28%, é metade do PIB industrial brasileiro, são, talvez, o Roberto citou 752 empresas, talvez seja... Eu vi outro dia um número um pouco maior. Criamos, como o Kirsch bem disse, empresas com telefone, secretária e CNPJ, comprando a descoberto e vendendo. E quando a conta estourou, quando deu um pipoco aí em 2008, né, o preço subiu, eles fecharam as portas, foram embora, e era de imprensa, está lá na CCE, na Câmara de Comercialização de Energia. Então, nós mantivemos... O nosso grave problema do sistema está no modelo. Está no modelo insuficiente. Lembro-me também, na apresentação em Buenos Aires, da então ministra de Minas e Energia, e da sua assessora jurídica, Irenice Guerra, que depois de usar aquela proposta que nós escrevemos, chamava de modelo 1, eles foram negociando, virou modelo 2, modelo 3, modelo 4, e aí finalmente apareceu a medida provisória, que em 2003, janeiro, era impensável, em 2004, depois de muita barganha, veio o modelo que está aí. Este que agora a medida provisória diz que fracassou. Que o tal modelo do setor elétrico, que deu tanto prestígio àquela que o gerenciou, na verdade a medida provisória diz que este modelo fracassou e não dá conta mais de nada. Então é a presidente usando o poder de medida provisória para tentar corrigir o fracasso da ministra. É isso que estamos discutindo aqui. Mas mais ainda, o fracasso vem do seguinte: em 2004, nas apresentações, tanto a assessora jurídica quanto a ministra diziam: este modelo, setor elétrico, tinha lá 3 atributos fundamentais. E quando eu vi isso, eu levei um susto. Eu digo, peraí, o presidente Lula foi eleito em 2002, como ele próprio diz, em grande parte, pelo fiasco do modelo mercantil do governo anterior, que se desmoralizou porque o PIB brasileiro foi para as cucuias, com a falta de energia elétrica, que a economia estava retomando, caiu. E aí elas anunciam medidas negociadas, acordo entre os agentes, arbitragem do governo. Eu digo, não é possível. Este governo foi eleito com mandato de colocar lá o que necessário fosse para resgatar a velha tradição da optimalidade, do aproveitamento dos recursos naturais brasileiros, onde agora a hidrologia se soma à eólica, da sua imensa capacitação em termos de recursos humanos, das suas enormes instituições, Furnas, Chesf, mesmo a Eletronorte e a Eletrosul, com problemas, CESP, CEMIG, Companhia Estadual de Energia Elétrica, e outras tantas, são um enorme patrimônio, uma construção cooperativa, à altura do que é no outro campo a Petrobras. Merece o mesmo respeito. Não podem ser tratados com a vilania com que vem sendo tratados desde o governo Fernando Cardoso, durante o governo Lula, e agora mais ainda. Vilania porque não se respeita a sua construção histórica. A contribuição, eu costumava dizer que na Petrobras o mais importante não foi ter encontrado o pré-sal. A Petrobras tem valor porque ela tem gente capaz de encontrar o pré-sal. Esse é o seu maior valor. O setor elétrico tem valor porque em torno de suas instituições nós construímos uma capacitação tecnológica ímpar no mundo. Está tudo sendo dilapidado. E essa medida provisória fará isso com mais gravidade ainda, na minha opinião. Até por isso que alguns dizem que, se é legítimo, e eu concordo, eu fui um dos primeiros a clamar e reclamar que a explosão tarifária de quem prometeu modicidade tarifária não estava se realizando. Não está se realizando, não se realizou. Mas quando eu dizia do acordo entre os agentes, a arbitragem do governo apenas, é porque o governo renunciou à sua obrigação de fazer um modelo que funcionasse com esses princípios. Porque no acordo entre os agentes não estava a população, não estava a Proteste, não estava o IDEC, não estavam as universidades, não estava o sindicato. Quem estava lá são aqueles mesmos que nos anos 90 arquitetaram um assalto a um dos maiores patrimônios brasileiros, que é o sistema elétrico. Isso foi mantido. O acordo entre os agentes representou isso. E nós estamos pagando o preço agora, e o governo, então, sorrateiramente, se esconde agora atrás de um clamor
e de uma reivindicação legítima da classe média que está sendo espoliada, pagando uma das tarifas mais caras do mundo. Do empresariado, mercado pequeno e médio industrial, que são massa de manobra dessas operações, que legitimamente estão pagando muito pela energia e, às vezes, com qualidade problemática, como nós temos visto. Agora, usar esta circunstância, quase que construída deliberadamente, pelo continuado processo de atender todas as demandas dos grupos que estão vinculados à base de apoio do governo, essa que é a verdade, esse é o nosso problema político. Eu estou falando aqui de política, não estou falando de coisas técnicas mais, que conduziu a essa situação que nós vivemos agora. E aí, para tentar desfazer um pouco da enorme explosão tarifária, patrioticamente, na véspera do 7 de setembro, a Presidente da República anuncia a salvação de todos os mares do Brasil. Só que dura pouco, já foi dito aqui. Anuncia-se que talvez vai se reduzir em 18% a tarifa da distribuição. No Rio de Janeiro já se foram 12 ou 13 agora no reajuste. Espírito Santo outro tanto. Então já sobrou 5 ou 6. E o que nós estamos fazendo? Há problemas no modelo? Sim. E esses problemas são de várias naturezas, como disse antes. Nós, de 2003 para cá, renovamos os contratos da venda de energia para alumínio a menos da metade do custo. Se essa tarifa, se tem como vender para o pessoal dos energointensivos a 50 reais o megawatt-hora, ou 30 dólares, e a energia custa 100, alguém está pagando esse prejuízo. Ou sai do Tesouro, ou sai dos outros consumidores. Nós não construímos as usinas termoelétricas eficientes em Manaus. Embora o gasoduto que a Petrobras fez ficasse pronto em 2009, até agora ainda não converteram todas as usinas do óleo para o gás, e a CCC continua vindo em 3 bilhões de reais por ano. É conta para pagar. E não se deixou fazer usinas termoelétricas novas, eficientes, de grande porte, como a Petrobras e a Eletrobras haviam feito acordo. Nem a licença ambiental saiu e o governo nada fez, porque quem faz aquelas usinas são acordos entre agentes, medidas negociadas, acordo entre os agentes também lá. Nós renovamos, portanto, o alumínio, mantivemos a energia emergencial, aquelas usinas do seguro apagão, que não se precisava mais, porque a demanda tinha caído à metade. O governo anunciava de um lado que tinha sobra, de outro mandou descontratar. E disse que os caras podiam ficar livres e não contratar coisa nenhuma. Só comprar. E converteu o preço, o custo marginal de operação em preço. 20% do custo. E, ao mesmo tempo, manteve todos nós pagando seguro apagão, que custou 6,2 bilhões de reais. 1.800 megawatts. Pagou-se o seguro. A partir de 2006, as usinas ou foram desmontadas ou vendidas novamente em novos leilões. Ou algumas foram levadas para Manaus. Essa conta foi para quem? Para nós. Está na base da tarifa. E o pior do que isso é o conceito. Nós criamos um modelo de contratação, esse Multiple Buyers and Multiple Sellers in Bilateral Contracts, múltiplos compradores, múltiplos vendedores em contratos bilaterais, que foi proposto pelo Banco Mundial, acolhido pelo conselheiro Thomas Kim e imposto no modelo contrário ao que nós defendíamos, para, teoricamente, gerar contratos entre os agentes. O absurdo de que a UTE Bahia foi vendida no leilão de 2005, ela tinha 30 megawatts. Para fechar a conta, compraram 7 dela. Ela teve que assinar para vender 7 megawatts, 63 contratos e mandar 2 faturas por mês. Para ver o absurdo que nós chegamos em custos de transação. Isso tudo é custo. Criou-se a ideia de que tem uma cadeia de contratos entre a distribuidora, o gerador e os supridores de insumos para o gerador. O principal deles é do combustível, ou óleo ou gás. Em todos esses contratos, cada um deles coloca um fator de risco, que como operador individual sério ele tem que colocar. Mas sistemicamente, no sistema energético brasileiro, este risco não existe. Porque só existem 2 coisas. De um lado a demanda e o consumo, do outro o custo de produção. E é um sistema único, é uma indústria única. No entanto, essa cadeia de custos, magnificada pelos riscos que o modelo manteve artificialmente, porque para o indivíduo, o agente individual tem risco. Sistemicamente ele não existe. Isso se translada no que tecnicamente se chama de enormes custos de transação. Manter a Câmara de Comercialização de Energia do jeito que ela está, que é a maior caixa preta que eu já vi no Brasil. Porque as informações que estão lá, ninguém sabe. Eu tentei, para pesquisas, obter os dados de como foram as transações
do volume de energia vendido nos chamados pós-contratos. Quando o ministro anunciava antigamente está todo mundo contratado, eu descobri que todo mundo tem contrato, aquele que até o dia 5º dia útil do mês seguinte ele pode dizer quanto ele consumiu, e o preço é aquele. Mas ele não tem obrigação. Então está todo mundo contratado, mas um contrato que nem aquele de você é casado, mas vai com quem quer, quando quiser. É casamento aberto esse contrato. Isso não vale para dar garantia ao sistema. É assim que é. É uma grande... Então, os problemas estruturais estão ali no modelo. É isso que fez explodir os custos. E agora, o que nós queremos fazer para resolver esse problema? E por isso alguém me disse outro dia, isso parece obra de Maquiavel. Primeiro nós aprofundamos os problemas, nós aprofundamos os custos. Eu citei só algumas coisas para não repetir tudo. Mercado livre, que não é livre, privilegiado. O mercado onde se compra abaixo do custo. Se houvesse tarifa tão barata, devia ter vendido para o mercado cativo. Agora nós vamos pegar o Tesouro Nacional, que assumiu a dívida da Eletrobras com os financiadores de Itaipu, tem crédito junto a Itaipu. O governo agora vai comprar o resto do crédito da Eletrobras junto a Itaipu e pegar a receita de Itaipu, que devia pagar a dívida que Itaipu tem com o Tesouro, que o Tesouro se endividou para pagar isso, para custear custos de encargo do sistema. É isso que está se fazendo, pegando o dinheiro do Tesouro Nacional, para custear várias coisas, para reduzir alguns penduricalhos que não deviam estar lá. Estamos pegando parte da RGR, porque a metade já foi comida em outras iniciativas, para amortizar. Aquilo é dinheiro público que foi para lá. Vai ser usado. Então nós estamos usando, primeiro, o dinheiro dos fundos, dinheiro do Tesouro de Itaipu, para prometer essa redução de 18% a 28% nas tarifas. E estamos pegando, mais ainda, patrimônio público, que é a Constituição, no seu artigo 20, diz que os potenciais hidráulicos, as jazidas de petróleo, são patrimônio da nação. Eu vim aqui no sindicato criar controvérsia, naquele tempo, dizendo que eu defendo o seguinte. O artigo 20 diz que é patrimônio do povo o potencial hidráulico que pode ser concedido, a jazida de petróleo e os minérios. Eu dizia, se é do povo, vamos danar ao povo aqueles que menos têm. Nós ainda temos 2,5 milhões de brasileiros sem luz. Apesar de que o nosso programa dizia que até 2006, no primeiro governo Lula, todos os 12,5 milhões que estavam às escuras estariam com luz. Muita propaganda, ainda temos 2,5 milhões às escuras. O artigo 6 da Constituição diz que todo o povo brasileiro tem direito social à educação, à saúde pública, à moradia e outros direitos. O governo diz que não pode cumprir porque não tem dinheiro. Mas tem aquele do Tesouro Nacional, que deve ser, talvez, 18 bilhões de reais, a dívida, ou de dólares, a dívida de Itaipu, que agora tudo que vai ser arrecadado de Itaipu, o governo vai usar para subsidiar o sistema elétrico. É dinheiro do Tesouro. Não vai para cobrir os problemas criados de 2004 para cá. Mais ainda que isso. 22 mil megawatts vence. Se essa energia fosse vendida ao preço mínimo regulado, que é em torno de R$100, eles geram mais ou menos 110 milhões de megawatt-hora por ano, dá uns 11 bilhões de reais por ano de receita. Desconta operação e manutenção, 10%, sobram 10 bilhões de reais por ano. Este é o valor do fundo que está em discussão só na prorrogação das concessões no modelo proposto. Tem mais o valor da transmissão e da distribuição, que também vai vencer. Então, nós estamos discutindo algo, uma riqueza anual maior que 10 bilhões de reais, que vai sendo hipotecada para quê? Para tapar temporariamente buracos do modelo que não vai se resolver. Nós vamos queimar esses 22 mil megawatts, vamos queimar os 85 mil quilômetros de linha de transmissão, vamos destruir Furnas, CESP e outras empresas públicas para tentar consertar um gravíssimo erro cometido na transição 2003 a 2004. E a maquininha interna que faz tudo aumentar continua intacta, porque a lógica interna dos contratos permanece. A lógica das relações fundamentais criadas lá, protegendo a todos os interesses, menos o da população, menos o das empresas estatais e menos o público. Está tudo à venda para fazer os acertos, como dizia meu grande e saudoso amigo professor Aziz Absaber, no debate na Rússia. Eu não entendo este governo, diz ele. Não se importa nem com o passado nem com o futuro. Só quer saber o que está à mesa
para promover acertos. E este é mais um acerto que está sendo promovido. Nós estamos criando uma medida provisória, primeiro, me parece que flagrantemente desrespeitando o espírito democrático. Porque ela foi parida de dentro da obscuridade para nascer da noite para o dia, anunciada dia 7 de setembro. Sem discussão nenhuma com ninguém. Saiu dali. Um lampejo. Não se sabe quem fez, algumas já se sabe agora quem participou. Então, isto avilta a democracia, na minha opinião. Segundo lugar, nós estamos destruindo, como já disse, o patrimônio público. Hipotecando uma construção histórica dupla. As usinas construídas por mais de meio século. Instituições como as empresas, que muito apropriadamente o Roberto Araújo mostrou aqui, comparando com as torres gêmeas. São mais os gêmeos, têm filhotes menores, e outros Bin Laden comandando de Brasília aviões para destruir essas torres construídas. Então estamos destruindo. Agora, que legitimidade tem um governo de plantão de usar, de um lado, as instituições, ameaçá-las de destruição, em vez de fortalecê-las, que são patrimônio. Em segundo lugar, usar esses 22 mil megawatts de usinas por 30 ou talvez 60 anos, comprometer toda a riqueza que é gerada para resolver um problema conjuntural criado por um problema estrutural mal concebido, por responsabilidade única e exclusiva de quem resolveu promover acordos entre agentes, negociar medida entre agentes e servir apenas de árbitro, quando em 2003-2004 se necessitava de uma reforma profunda. É disso que se trata aqui, de mais um improviso, e a dinâmica que está dentro do sistema vai comer essa concessão. Agora, isso parece maquiavélico pelo seguinte: é mais que legítimo, e eu estou solidário com todos os consumidores brasileiros que pagam uma das tarifas mais caras do mundo. Estou solidário com a indústria e o comércio que tem que pagar das tarifas mais caras do mundo. Mas, mesmo assim, eu não posso chegar aqui e dizer que eu concordo com o que está sendo feito. É preciso mexer nas bases desse modelo. É preciso abrir a caixa preta da Câmara de Comunicação de Energia e saber que transações foram feitas nos vários mercados, quem ganhou e quem perdeu, e para onde foi o patrimônio público nesta última década. Nós precisamos saber isso. O Congresso tem a obrigação de cobrar essas informações. Nós já cobramos isso na CPI das tarifas. Precisamos ir a fundo, porque este remendo é temporário. Em pouco tempo, e a sinalização é essa. Nós descontamos 18% se tudo der certo, e 13% já se foram em alguns estados. Porque a máquina que gere o modelo, que faz ele funcionar daquela forma errada, que não garante a segurança do sistema, que não garante, por lógica, a modicidade tarifária, e também, o problema que eu não falei, que eu ia falar, nós tínhamos prometido em 2003 fazer um planejamento de todas as opções de expansão, avaliá-lo segundo o seu critério técnico-econômico, segundo o problema social e segundo o problema ambiental. E aí colocar uma carteira do que deveria ser expandido. Não. Nós contratamos um monte de usinas a óleo e carvão, fora da ordem de mérito, porque criamos um ICB, Índice Custo-Benefício Artificial. Há uma clivagem entre a operação real do sistema elétrico, suas necessidades reveladas nos últimos anos, e o que tem sido contratado por aí com a EPE e o Ministério de Minas e Energia. A gente só pode contratar a usina a óleo se ela operar algumas horas por ano. Para operar 3 meses por ano, usina termoelétrica a óleo diesel é crime, contra a economia e contra o meio ambiente. No entanto, isso está acontecendo. Tudo que está disponível está sendo queimado agora, fora da ordem de mérito, muitas vezes. De maneira que o sistema está em crise, sim. O governo, aliás, está mexendo nas bases sem dizê-lo, porque essa história de cotas não está muito clara. Está se dando agora à ANEEL o direito de mexer nas cotas. Por quê? Porque em 2002-2003, a CELP tinha herdado o self-dealing da Termo Pernambuco, a Coelce da Termo Fortaleza. Outras. Isto fez com que essas empresas tiveram uma estrutura de custos muito mais alta que as outras. Isso devia ter sido equacionado naquela ocasião. Não é que problemas não faltam. O planejamento não é feito, ele é aquele em biruta, cada plano caminha numa direção. Até recentemente nós anunciávamos que íamos fazer Angra 3 e mais 5 usinas nucleares, que custam o dobro, e fala um engenheiro nuclear, que custam o dobro de qualquer outra combinação de opções, e deixam como herança, além do risco operacional, que é pequeno, mas existe, Fukushima prova isso,
1.000 toneladas de combustível irradiado. Nós vamos deixar para gerações futuras 5.000 toneladas de combustível irradiado, mais Angra 1 e 2, cerca de 7.000 toneladas de combustível irradiado, que exige cuidado por 2.000 anos. Pagando o dobro por energia disso. Que acertos são esses? Por que tem que fazer essas coisas? Por que o planejamento não é feito adequadamente? Ele pode ser executado com a participação da iniciativa privada, das estatais, como for. Agora, o que está aí é uma contínua improvisação de soluções que fizeram explodir os custos, fizeram explodir, deteriorar a qualidade, e agora coloca em ameaça. De maneira que tudo isso parece que estamos diante de um plano maquiavélico. E pior, vai ser bem aceito. Porque quando a gente anuncia para a população que ela vai ter um alívio na tarifa, é justo, ela quer esse alívio. O empresário também quer. Por isso que, às vezes, eu concordo com a brincadeira que fizemos na USP outro dia. Parece que Maquiavel foi ressuscitado para escrever essa medida provisória. Certamente ela tem o condão de ser bem vista na população, que parece que resolve o problema. Mas, na verdade, é grave, aprofunda. E é difícil dizer o que estou dizendo aqui, que esta não é a solução, que tem que reduzir as tarifas e preços de outro jeito, mexendo na base, no conceito, naquilo que não foi feito. E alguém me disse, não, isso não é de Maquiavel. Tem uma personagem recente de novela aí que é pior, é mais cruel, é mais presente. Tem uma personagem aí chamada Carminha, que perante a família, perante a população, parece aquela que preserva os maiores valores, os princípios, é dócil. Mas nas entranhas, lá no esconderijo das ações concretas, é capaz das piores ações. Aí alguém me disse, essa medida provisória é da autoria da Carminha Rousseff. Muito obrigado. Bem, e agora nós anunciamos a palavra do engenheiro José Antônio Latrônico, diretor do Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina. Bom, eu recebi uma missão, né, da FNE de anotar e de passar para frente, né, nosso grupo de trabalho, aquilo, né, levantar aquilo que talvez não tenha sido colocado, mas o cenário foi bem exposto aí. Mas antes de iniciar, fazer as minhas observações, eu gostaria de aproveitar ainda a presença do engenheiro César de Barros Pinto, uma vez que não foi tocado nesse ambiente, né, e até certamente não foi tocado, porque não saiu nada ainda do Congresso Nacional, o resultado das 4 audiências públicas que discutiu, né, a MP 579, se o engenheiro César tem alguma notícia com relação às questões lá discutidas e quais são as perspectivas dele, pessoal, com relação ao dia 4 de dezembro. Né? E também, César, gostaríamos, né, que você colocasse para nós se o que vem acontecendo vai influenciar na questão dos nossos investimentos futuros dentro do setor elétrico. Essa pergunta é importante, né? Pela dificuldade que ela tem da gente construir uma resposta. Mas vamos lá. A medida provisória recebeu no Congresso 431 emendas, né? Muitas delas sem qualquer vinculação com o objetivo da medida, e dentro da comissão mista Senado-Câmara, né, que tem o deputado Jato como presidente, o senador Calheiros como relator, eles iriam ler o relatório do Renan na sexta-feira, não o fizeram, preferiram adiar, e de repente começou a aparecer uma nova tendência que seria adiar mais tempo essa data fatal do dia 4 de dezembro para assinatura dos contratos, dos termos aditivos. Os termos aditivos, a gente não tem com quem conversar, eles são documentos muito impositivos, né?
carregam uma grande quantidade de dúvidas que a gente não sabe. Como é que vai ficar quando queimar um transformador? A transmissora é só uma prestadora de serviço, só faz OIM, como diz, ou ela, na verdade, é uma concessionária e vai se responsabilizar pela integridade dos equipamentos? Vender manutenção é uma coisa, fazer gestão de ativo é outra coisa, né? A gente opta, inclusive, por retirar equipamento que está em operação. Como é que fica? Olha que dúvida cruel, né? Hoje foi citado, eu achei muito interessante, mas tenho meus receios aqui, citado essa possibilidade de criar uma empresa federal para ficar com as concessões, enquanto as empresas estaduais, as concessionárias atuais, seriam prestadoras de serviço. Essa alternativa pode ser até aquela alternativa desesperada que a gente adota, né, procura adotar como única saída. Mas não é assim que a coisa funciona. Quando a gente pega uma empresa como a Chesf, por exemplo, que está lá desde 1948, promovendo o desenvolvimento da região nordeste do país, a gente não consegue tirar da Chesf essa característica de empresa regional. Ela é uma empresa que tem uma responsabilidade efetiva com o desenvolvimento da sua região. As outras empresas, talvez de maneira menos clara, mas Furnas também é fundamental para o desenvolvimento da região Centro-Sul, Sudeste, Centro-Oeste, a Eletrosul no Sul, a CEMIG em Minas, a CESP e a CETEP em São Paulo e assim por diante. Elas são empresas, né, completas, elas pensam, elas trabalham o sistema que tem, incorporam aperfeiçoamentos, são empresas completas. Se a gente simplesmente passa a elas o papel de operador e mantenedor e retira o resto do papel todo dela, nós estamos praticamente privatizando. Porque nós vamos ter que mandar embora mais de 2/3 do pessoal. É cruel a gente falar isso, mas para cumprir essa redução de receita que está sendo imposta, né, sem diminuir atividades ainda por cima, nós temos duas consequências. Uma é a perda de muito pessoal, perda da inteligência da empresa, né? E o outro, me desculpem eu falar sem ter como provar, mas nós vamos perder confiabilidade. O sistema vai ficar mais difícil de operar, nós vamos centralizar exacerbadamente a operação e o planejamento. Nós vamos pagar um preço alto por esse equívoco e não vai ser amanhã, vai ser mais para frente um pouco, né? Então o receio que a gente tem é que o sistema passe a funcionar com deficiência, o modelo passe a funcionar com deficiências na contratação da expansão, etc. Nós não temos como provar, e como eu disse na minha apresentação, eu espero estar errado. Nunca esperei tanto estar errado como nessa hora diante desse modelo novo. Eu queria pedir licença aos companheiros e convidar para fazer parte da mesa o diretor do Sindicato dos Engenheiros do Distrito Federal, o Carlos Leal, para compor a mesa conosco. Por gentileza. Bom, presidente Murilo, eu acho que o nosso trabalho, embora eu acho que a MP 579, para nós já surtiu o seu efeito, né, porque nos deu a oportunidade de falar dela, não discutir, porque ela veio, né, por um sistema, por um viés autoritário, senão poderia ter vindo um projeto de lei, pegado a massa crítica do setor elétrico para discuti-la, né? Mas a gente tentou discutir e colocar aqui as reflexões, né, os resultados bastante temerosos, né, que essa medida
vai como os resultados dela, né? Mas foi além disso, né? Foi além disso. Nós acabamos tocando aí, e o meu papel, esse aqui, né, quando me solicitaram, foi tentar puxar, né, algumas questões, né, para nós depois discutir e trabalhar dentro do nosso documento. E certamente o presidente também vai fazer depois, né, outras colocações, mas um deles, né, é que o processo de planejamento está comprometido da forma como vai, né. Foi repetido aqui, né, que o planejamento, a nossa matriz, através de leilão único, está nos levando a uma distorção, né, a uma distorção da nossa matriz, o que certamente vai agravar, né, a expansão do sistema e o respectivo abastecimento. Há uma reivindicação, portanto, desse leilão não ser único, né, não ser e ser através de um custo global, não só geração, mas geração, transmissão e distribuição. Aí ele, de repente, passaria, né, a focar as regiões, a colocar mais algumas, algum potencial próximo dos centros de cargas. A outra questão também, né, bastante colocada, né, nesta plenária foi do modelo tarifário em curso, né? Há necessidade também de se fazer, né, uma reflexão em cima desse modelo, né, e que é bem provável que a redução de tarifa, né, pela força não venha surtir o efeito que o governo espera, né. Toda a geração térmica gerada nesse período aí, a full time, certamente vai impactar também a tarifa no ano seguinte, que é o que está, né, previsto em lei, né. Uma outra questão é do Grupo Eletrobras, né, como o engenheiro César colocou aí, o Hildo, são 27 mil empregados só do Grupo Eletrobras, e que certamente, para se adequar à nova receita, nós vamos mexer nas suas estruturas. E com isso, a gente não sabe o quanto, mas vai haver lista paralela do plano de emissão incentivado que o governo está preparando. Então, nós, federação e nossos sindicatos, temos que estar preparados para enfrentar esse cenário, que são as famosas listas paralelas. Ou entra no plano, ou vai lá na frente ser convidado, né, para ir embora. Uma outra questão também colocada é com relação, talvez, a um erro, e que não foi muito explorado aqui, a um erro estrutural, né, um erro conceitual do nosso modelo. Quando dos apagões, nós temos que ter, né, da perda de carga, nós temos que ter cortes seletivos, né, de carga, da perda de geração, cortes seletivos de carga, para nós enfrentar o problema, né. E talvez o nosso sistema, grandes, né, linhas de transmissão, né, e que os Estados Unidos, alguém me colocou uma certa oportunidade de que lá ela é regional exatamente para todo o problema ficar confinado numa região, e aí então isso aí são ligados por elos de corrente contínua. Foi uma conversa que algum especialista me passou muito rapidamente, mas eu estou colocando isso no sentido de que pode ser que a gente tenha um problema estrutural aí na frente, e talvez com essa dimensão toda, né, desse país todo aí, nós venhamos a ter apagões mais sérios, né. Claro que agora está coincidindo aí com um problema hidrológico, mas mesmo assim, né, talvez fosse a hora, né, o Hermes aqui já colocou, que tem alguns convênios aí com a China e com a China, né, e talvez surja aí na frente uma
uma revisão estrutural, e diz que se houver a revisão, ela é caríssima, né? Mas, enfim, talvez tenha que encarar isso aí, né? A outra, né, questão é com relação ao governo, né, ao colocar uma medida provisória e dar prazos exíguos aí para as empresas tomarem sua decisão, criou uma insegurança jurídica dentro das próprias empresas brasileiras e certamente no olhar de alguns investidores, né? Por isso é que eu coloquei para o engenheiro César a questão de garantia de investimentos futuros, né? O Grupo Eletrobras certamente vai ficar mal das pernas, né, para contribuir com isso aí, né? Embora contribuiu nos últimos anos bastante forte, mas agora terá mais dificuldades, né? E aí vem a questão de fazer uma análise se realmente, né, nós aí na frente vamos ter, né, uma garantia de investimento. Ao não ter investidores no processo, né, nos próximos leilões, certamente os leilões não terão os deságios, né, os grandes deságios que aconteceram, e essa energia voltaria a ter um valor maior, frustrando, né, a iniciativa do governo com a medida 579. Acho que, por enquanto, Murilo, era isso aí que eu queria colocar, né, e deixar, né, deixar aberto aí para ver se mais gente contribuía com o nosso trabalho. Nós abriremos agora para palavras, para as perguntas, e eu gostaria que vocês fizessem direto e reto a pergunta para que a gente pudesse deixar o grupo responder. Eu queria, antes de passar a palavra, perguntar se o Carlos Leal quer fazer o uso da palavra num questionamento, num posicionamento. Aí depois o Itamar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria, na pessoa do Dr. Murilo, cumprimentar os demais integrantes da mesa. Eu só queria rapidamente complementar com algumas informações. Eu trabalho no setor de distribuição, que infelizmente é o setor que vai ter as definições efetivas mais no final do processo, né? Uma vez que o segmento de geração e de transmissão é que está sendo tratado nessa primeira etapa. E isso nos preocupa muito, exatamente porque, como tem acontecido, independente da questão da tramitação da medida provisória no Congresso, a gente já está vendo sinalizações que trazem um perfil que o governo não contava. Inicialmente a CEMIG, que não sinalizou a intenção de renovar de 4 de suas geradoras, né, e ficamos sabendo agora, na última quinta-feira, o Conselho de Administração da Celesc tomou a decisão de não assinar os contratos no dia 4 de dezembro. Então, isso tudo faz com que a conta que inicialmente o governo fez não feche, né? Então, ele terá que buscar alguma outra alternativa ou compensação para prometer e realmente realizar aquele desconto que ele sinalizou quando lançou o plano. E quem conhece a nossa presidente sabe que o perfil dela, ela irá fazer com que isso aconteça. E muito me preocupa que essa conta, esse fechamento, caia nas distribuidoras, né? Essa é a grande preocupação que eu vejo, né? Uma vez que grande parte dessas distribuidoras passaram, no ano passado e nesse ano, pelo terceiro ciclo de revisão tarifária periódica, né? Terá que haver agora, em janeiro, uma revisão tarifária extraordinária das distribuidoras. É claro que essa revisão irá abordar apenas a parcela A, que é aqueles custos não gerenciáveis de energia comprada, encargos e impostos. Então, isso terá que acontecer, e as regras ainda não estão claras para esse setor, né, uma vez que o governo já não está dando conta de definir as questões que estão sendo levantadas para os outros segmentos. E eu queria, então, doutor Murilo, só complementar com essa preocupação, né, que o setor de distribuição tem, principalmente quem está no dia a dia aí dessa questão. Muito obrigado. Alô? Minha pergunta é para o professor Hildo Sauer. Recentemente tivemos na USP um seminário parecido com esse,
e onde foram debatidas essa questão da medida provisória. E eu queria regionalizar a pergunta para você. Nós temos aqui no Estado de São Paulo a CESP, Companhia Energética do Estado de São Paulo, uma empresa que teve, no ano de 2011, uma receita bruta de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Uma empresa que pagou 450 milhões de reais de dividendos aos seus acionistas. Uma empresa ainda que teve 100 milhões de reais de lucro líquido, tirando todas essas despesas correntes aí que tiveram. A CESP tem 4 usinas que estão hoje sob o seu poder. 4 grandes usinas. São 3 irmãos no Rio Tietê e mais 3 usinas no Rio Paraná, que são Ilha Solteira e Jupiá, que vence em 2015 a concessão, e a Sérgio Mota, que foi renovada por 20 anos aí, no ano de 2007 para 2027. A pergunta que eu te faço, e talvez você já tenha até respondido, mas eu queria que você fosse um pouco mais simplório nessa resposta, é que saída que você vê para a CESP, com todo isso que eu estou te colocando, essa situação financeira. A CESP tem uma dívida que está escalonada aí até os anos aí de 2020, tem para o ano de 2013 aí quase 1 bilhão de reais aí para serem pagos de dívidas, em 2014 praticamente o mesmo valor, e foi colocado aí, de acordo com a medida provisória, que ela deveria ser ressarcida aí de 1 bilhão de 3 irmãos e mais 25 milhões de Ilha Solteira. Resumindo, o que você acha que a CESP tem que fazer? O que o governo do Estado vai... Qual é a mágica aí que vai se ter aí na decisão aí do dia 4 de dezembro? Queria ouvir sua opinião sobre isso. Tá ligado? Tá, né? Tá bom. O Itamar, você que esteve lá conosco. Agora exagerou, desculpe. Veja, eu tenho 2 respostas. Primeiro, eu acho que os tucanos estão morrendo de inveja da privatização que a Dilma está conseguindo fazer. Que os empresários preferem esta. O governo fica com a obrigação e a responsabilidade de manter as empresas estatais operando o sistema, entregando a energia que elas geram de graça, porque operação e manutenção não é pagamento pela energia, atende toda a base de apoio desse jeito, mantém o CNPJ nas mãos do governo, das empresas, e entrega a essência da coisa, que é um benefício maior, que é a energia por 30 anos. Essa é uma privatização, que você mesmo disse há pouco, brutal, que liquida a riqueza que pertence aos brasileiros, que não tem nem luz, não tem escola, nem saúde, e entrega à classe média que consome na proporção da sua renda. Quem mais renda tem, mais consome energia. E os empresários também, como eu disse, solidário sou com eles, porque é legítimo o clamor pela redução da tarifa, que é um problema, mas ele foi criado de outro jeito e tem que ser resolvido de outro jeito. Então, acho que a primeira observação, nós que lutamos contra a privatização da CESP, eu visitei outro dia o presidente Mauro Arce, presidente da CESP, com quem nós temos um relacionamento muito cordial, na Universidade de São Paulo, tecnicamente tentando contribuir, porque exatamente uma coisa que não foi falada aqui, eu acrescento agora, desculpa eu fugir um pouco, mas eu volto. É que eu vejo que o problema é o sistema elétrico brasileiro, não entrei nisso aqui, nós temos um centro de investigação, de pesquisa, desenvolvimento em qualidade, controlabilidade e confiabilidade do sistema elétrico, que, na minha opinião, ele tem 4 problemas estruturais que o governo nem está olhando, que tende a deteriorar mais ainda o sistema. Primeiro, muitos dos equipamentos já têm mais de 50 anos. 50 é bom, mas tem que ser bem cuidado e mantido. Não é, Roberto? Então, tem um núcleo do sistema aí que exige uma preservação. Nós temos a carga que alterou suas características por causa dos harmônicos e fator de potência. Nós temos fontes intermitentes entrando que causaram muitos problemas de operação e controlabilidade na Europa. E nós temos... O governo anuncia que morre, o governo não, o ONS morre de medo do bipolo de Itaipu, não deixa operar, 800 quilômetros, alguma coisa que operou por 20, 30 anos sem problema algum,
e agora de repente virou problemático. Todo mundo sabe que o problema é outro, não é o bipolo, mas nós estamos fazendo 3 ou 4 com tripla da dimensão, que são os do Rio Madeira e de Belo Monte para Araraquara e para o Nordeste. Isso é um problema sério que está no horizonte também, tecnicamente falando. A solução da CESP, nós sempre... Eu falava para o Mauro Arce, naquela ocasião, que nós expusemos ele o problema, que ele só estava naquela cadeira de presidente graças a nós, que fizemos o livro branco da CESP, fomos para a rua, lutamos, e senão ele não estaria presidindo a CESP. Já estava entregue. O que nós queríamos que a CESP fizesse desde então e está valendo? Fizemos livros, o livro branco da CESP, que a CESP foi uma grande agência de desenvolvimento. Você mencionou bem isto. Os Estados Unidos passaram da crise nos anos 30, criou a Tennessee Valley Authority e a Bonneville Power Authority, que fez muito mais do que só energia. É um projeto de desenvolvimento. Energia é desenvolvimento, hidrovia é desenvolvimento, ação regional é. A CESP foi isso. E, diferentemente dos tucanos de Minas Gerais, que parece ter outra plumagem, o Itamar veio aqui nos ajudar a barrar a última privatização da CESP, aqui no sindicato, na Assembleia Legislativa. Lá eles continuaram. Hoje, se bobear, a CEMIG compraria a CESP. Aliás, teria feito. Então, não se pode subestimar o valor de uma instituição como a CESP, como a CEMIG, como Furnas, como Chesf, como CEE, como Copel, como Petrobras e tantas outras. É preciso fazer ajustes nelas, muitas delas, para que elas cumpram com mais efetividade, mas não é destruindo as que nós vamos avançar. Senão nós vamos depender de chinês daqui a pouco para vir aqui operar nosso sistema. De maneira que a CESP, concretamente, ela tem um problema financeiro seríssimo derivado de Porto Primavera. Nós temos uma ação judicial contra o governo federal pedindo ressarcimento pela enorme dívida que Porto Primavera gerou, Sérgio Mota, porque ela teve que paralisar a obra, ficou 21 anos para ser construída e acumulou juros e canteiro de obra durante esse período. E o que vai sobrar para o presidente da CESP é Porto Primavera. É uma dívida imensa. Nós chamamos dos custos relegados. Tem uma ação subscrita pelo ex-deputado Zé Dirceu, ex-deputada Marta Suplicy, senadora, pedindo que o governo federal ressarça a CESP, porque ele de boa fé aceitou uma concessão e investiu, e aí mudaram o modelo de tarifa regulada pelo preço. De maneira que eu coloco na mesa essa história. Primeiro, o meu conselho ao governo do Estado é que ele recupere a CESP, use-a como uma empresa pública, para continuar cumprindo o papel para o qual ela foi criada pelo governo Laudo Natel, né, em 68. O governo dele é marcado, porque ele juntou 3 ou 4 empresas públicas para criar escala, capacidade tecnológica, capacidade financeira, capacidade de planejamento. A CESP foi a estrela energética brasileira por muitos anos, respeitada no Brasil inteiro. Acho que ela tem a obrigação de voltar. Agora há outras opções de cogeração, energia eólica, tantas outras coisas que precisam ser feitas. Eu resistiria, se eu fosse o governo do Estado, a esse plano. Eu já vim aqui dizer que eu preferia que se criasse essa Hidrobras, que em conjunto, sem destruir as empresas, as mantivesse operando para gerenciar financeiramente parte do valor entre o custo da energia e o valor dela. Mas manter as empresas de pé. E colocar isso, parte em favor dos consumidores, parte para capitalizar as empresas e parte para resgatar a dívida social, sim, daqueles que não têm educação, não têm saúde, talvez 4, 5, 6 bilhões de reais por ano para pagar essa dívida. São vários modelos possíveis para o Brasil e para a CESP. O que não me parece razoável é esse, que saiu de repente dos porões, não se sabe de onde, do Planalto, veio à luz no lampejo de 7 de setembro, e só vai agravar os problemas: insegurança jurídica, ameaça de instituições quase centenárias, cinquentenárias, que fazem parte da história do Brasil, da capacitação. Vai hipotecar por mais de 30, talvez 60 anos, uma riqueza que é de todos os brasileiros, para resolver um problema conjuntural. Isso vale para a CESP, eu estou repetindo, e vale aqui. Meu conselho para a CESP é resistir e procurar um novo modelo. Vamos usar a força no Congresso Nacional e desfazer. Eu acho que essa medida provisória ela é antidemocrática, ela não tem sustentação técnica, ela resolve um problema que foi criado de outro jeito, ela não resolve o problema que foi criado, que, como disse, é a maquininha que faz tarifa e preço aumentar, custos de transação,
riscos, não está sendo desmontada. Aquela multiplicidade de agentes que custam caríssimo, ONS, CCE, ANEL, tudo isso é uma parafernália para teoricamente promover uma competição que no Brasil não pode existir. Na geração nós temos um grande monopólio natural, porque os custos são subaditivos. Então nós estamos pagando caro para ter uma competição na geração que não pode existir. E o governo aceitou. Porque eu me lembro que eu cunhei a frase, vamos tirar a competição no mercado, que é no megawatt-hora, a competição pelo mercado, para poder construir usinas. Se é isso que está aí, é para usar os melhores capitais, mais tecnologia, para expandir o sistema, vamos fazê-lo. Então vamos reajustar o sistema institucional para planejar direito, executar o planejamento mais próximo do planejado, todo plano tem que sofrer alterações, revisitar nossos recursos, simplificar, dá para reduzir custos. Nós temos empresas que venderam contratos de transmissão com taxa interna de retorno de 20%. Isso está no custo. Tem riscos que estão em vários lugares, de um lado para outro. Como eu disse antes, que para o sistema não existe. Existe na perspectiva do agente. Se você faz uma ação sistêmica, ele desaparece. Não é possível usar a mesma violência, ou quase truculência, que o governo usa contra as suas estatais, que ele devia valorizar e preservar, contra o patrimônio público, contra o dinheiro do Tesouro Nacional, se usar parte disso para negociar com todos os agentes, é possível reconstruir o modelo. E a CESP está dentro disso. Mas a minha preocupação com a CESP é recuperá-la. A hidrovia Tietê-Paraná é muito importante. A CESP pode e deve voltar a investir em geração de energia, de todas as fontes. Fazer cogeração aqui na cidade de São Paulo com gás natural, para usá-lo mais eficientemente. Incentivar a cogeração com bagaço de cana. Fazer PCH, se possível. Participar das hidrelétricas, onde possível. Fazer energia eólica. Na minha opinião, ela tem que continuar. Voltar a tornar a transmissão. Esse é o conselho que eu tenho. É possível fazer. Eu acho que o governo do Estado, hoje em dia, está sensível a isso. Talvez até porque tenha aprendido um pouco com o governo de Minas Gerais, que é da mesma estirpe, e fez diferente. E, ao contrário, está sendo muito reconhecido por isso. O Estado de Minas Gerais administra a energia do Estado do Rio de Janeiro, hoje dá lá em grande parte. Você vê que não há. De maneira que, meu conselho à CESP é reerguer a cabeça, reconstruir a sua capacidade tecnológica, seus engenheiros, muitos estão aqui, estiveram aqui. Então, é assim que eu vejo. Lá tem o Hélio, lá na esquerda. O Hélio é palmeirense. Eu estou com a camisa dele aqui. Santista Roxo, faz favor. O presidente Murilo, mais uma vez, aí, pelo alto nível do seminário, eu quero cumprimentá-lo, toda essa mesa, o Sauer, que a gente admira muito, todo o pessoal, o Kirchner nem precisa falar, né? Ao Roberto, cumprimentei a Flávia agora há pouco, quando passou. E realmente eu vim de Bauru agora de madrugada, né? E vim pensando em algum debate, mas agora todo mundo pensa da mesma maneira. Realmente, a gente ouviu e comentou, né, eu ouvi do próprio Roberto, que o modelo que nós tínhamos que ter partido desde o início, tá certo? O modelo igual ao nosso no mundo é do Canadá. É só verificar como é o Canadá, o nosso, proporcionalmente. Foram procurar o modelo inglês, nem sei porquê. Racionamento de energia, 2000, né? O FMI não queria que investisse em infraestrutura, tal, estava amarrado ao FMI e tal. A hora que se faz o modelo em 2004 para poder investir, vem essa medida provisória que assusta muita gente, viu? Até estava falando com ele, com o César, né? Isso. Porque a gente está dentro de uma empresa de energia, está lá no dia a dia, tá certo? Eu represento o Sindicato dos Engenheiros, mas estou na CETEP, e a gente trabalha no dia a dia lá e a coisa está feia, sabe? Pouca gente, e a empresa agora, a CETEP, com 515 milhões que vai ficar da receita não permitida, com uma folha anual de 180 milhões e está enxuta, tá? Realmente não vai dar, vai ser realmente um inferno para quem está lá dentro, né? Para poder trabalhar e para poder manter o sistema. E algumas questões até você poderia me passar para mim, a respeito dentro da 59/2001, da CETEP no caso,
incluísse as DITs, né? Mais instalações de transmissão. E realmente isso aí para nós não está claro, como também a parcela variável também, como ficaria. Então a gente está muito preocupado com isso e queremos, né, realmente que saia daqui algum modelo, alguma coisa para cobrar porque ainda não foi uma medida provisória ainda, e cobrar realmente o Congresso Nacional aí, porque realmente vai ficar insuportável e perigoso, nós que temos muita responsabilidade para sermos uma voz ativa para a sociedade. Muito obrigado. E se o César puder me explicar a respeito de DITs dentro e parcela variável, o que você está sabendo disso para a gente, porque realmente para mim não está claro. Nós, inclusive, estamos com uma força-tarefa estudando esse aspecto das DITs à luz das novas circunstâncias, né? Para quem não conhece, DIT é demais instalações de transmissão. São instalações que têm papel de transmissão, mas estão abaixo de 230 kV. Predomina 138, predomina o 69, 88 aqui em São Paulo, né? É a intenção da ANEEL transferir as DITs para as distribuidoras. Só que isso não é fácil. Quando a gente pega uma empresa como a CETEP, por exemplo, seria impossível fazer isso, né? Mais da metade da receita da CETEP vem de DIT, né? E ela tem a estrutura para manter tudo isso. Como é que você vai transferir esses ativos e sem transferir as competências para fazer? Eles resolveram, segundo informações que a gente tem, adiar, não tomar a decisão já, para não tumultuar mais o processo. Eles mantêm a intenção de transferir para as distribuidoras, mas ainda não tem uma solução para isso. A parcela variável, né, eu não sei também se vocês sabem, a parcela variável é o castigo das transmissoras. Cada ativo da transmissora, né, uma linha, tem uma receita anual permitida. Cada minuto de interrupção a gente perde 150 minutos de receita correspondente àquela linha. Ou se a gente fizer algo programado, a gente perde 15 vezes, 10 vezes, perdão, 10 vezes, 10 minutos cada minuto de interrupção programada. Para vocês terem uma ideia de como que é cruel, uma interrupção de 4 minutos e 50 segundos comeria a receita daquele ativo no ano inteiro. E agora, como é que a gente fica? Se o ativo não é mais da concessionária ou da prestadora de serviço de OIM, né? Como é que fica? Vai descontar de quem? De que receita? Infelizmente, a notícia que a gente tem é que a ANEEL está entendendo que vai descontar dessa receita, tanto que ela já estaria atribuindo a cada ativo do sistema uma parcela, um percentual da receita total da empresa. Quer dizer, não é vinculado ao ativo, mas acaba sendo. Mas é um absurdo para manter uma penalização, né, que, na verdade, deixa de ser eficaz. Boa tarde à mesa, a todos presentes. Meu nome é Paulo Kev, conhecido no mercado como Paulo Kev. Eu tenho questionado o modelo energético desde 2009, através de algumas instituições, né, e participei no Plano Nacional de Eficiência Energética, uma proposta bastante audaciosa, na proposição de uma sistematização do modelo energético brasileiro como um todo. A pergunta que eu faço ao Wildo Sauer e os colegas, que praticamente é o seguinte: por tudo que o Wildo acabou de falar, nós estaríamos praticamente comparando o nosso modelo atual ao que a Enron tentou fazer na Califórnia há um tempo atrás, e o destino foi lamentável. Obrigado. Bom, eu entendo que, como o Roberto também e os outros tentaram mostrar aqui, nós mantivemos o DNA do modelo mercantil, dizendo que a competição é o elemento supremo da organização da estrutura produtiva, quando na verdade ela não é. Intrinsecamente no sistema hidrotérmico e eólico brasileiro, que vai ser, o mais importante é a cooperação. Você pode respeitar o investimento de cada empresa, a sua taxa de retorno, mas esse ativo tem que estar harmonicamente integrado no todo, para poder operar cooperativamente, reduzir custos. Por exemplo, a energia térmica custa caro, sabe por quê? Porque o agente que é chamado a operar, primeiro ele colocou no leilão um CVU caríssimo.
Por que ele é caríssimo? Porque ele teve que contratar com algum fornecedor de combustível. Chama a Petrobras e diz, você tem que me dar um contrato de combustível por 20 anos, ou 15 anos. Quanto você vai cobrar? É evidente que vai subindo. Quanto vai o modelo de reajuste e tal. E isso tudo, então, o CVO fica caro. O Thomas Kim, quando fez o índice custo-benefício nos leilões que se comprou usina a óleo, só essas usinas térmicas foram vencedoras, usina de óleo, óleo diesel, porque se imaginava que ele ia operar algumas horas por ano. Quando opera 3 meses, como agora, explode tudo. Então, essa dicotomia entre o planejado e o operado e executado, usinas que foram construídas e não estão sendo ligadas, apesar da propaganda do PAC, porque falta 50, 60 quilômetros de transmissão que não foram feitos, como agora as eólicas lá no sertão da Bahia. E por aí vamos. De maneira que o DNA continua a Enron, e a Enron foi o maior fiasco empresarial do mundo. Absolutamente. Era suprassumo da excelência de que a competição e a especulação, para não dizer a predação dos ativos de outras empresas em favor de uma, quer dizer, os outros colocam os ativos e eu apenas organizo os mercados, especulo em torno e obtenho o benefício. Nesse sentido, esta ainda é a alma do modelo. Ele não é mais assim inteiramente, porque, como eu disse, nós temos um grande Frankenstein. Eu proponho que a gente use a medida provisória, o debate no Congresso, para rever as bases. Ressaltar que o nosso sistema tem que ser cooperativo, que todos os atores e agentes têm um papel importante, que o sistema é único, isso é uma indústria única. Vai até a eficiência energética, deve estar junto, lá na ponta. Orientar quem tem um motor para melhorar o sistema produtivo, fazer cogeração, poder colocar, e você colocou bem que a competição deve se dar incluindo a distribuição, porque até painéis fotovoltaicos em telhados passam a ser viáveis, sistemicamente. Mas temos que ter critérios. É possível repensar. Parcialmente nós repensamos o modelo em 2002-2003. Só que as propostas foram esquecidas em nome de manter o DNA, o sistema operacional, inspirado na filosofia da Enron. Você lembrou bem. A Califórnia foi um fiasco. O Roberto mostra isso com toda claridade. Os estados americanos que aderiram ao modelo mercantil competitivo, por causa da cadeia de riscos e desse espírito especulativo, têm tarifas mais caras. É muito claro. E os outros não queimam capital, não queimam dinheiro, porque nos Estados Unidos ninguém faz isso. E nós aqui estamos usando, na minha opinião, tudo improvisado. Eu não sei, eu não tenho, mas às vezes para mim é difícil ter certeza do que está acontecendo, mas o espírito que prevalece internamente ainda é substancialmente este, quando devia ser diferente. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu queria só lembrar aos senhores, numa discussão que nós tivemos anteriormente para montar esse seminário, nós decidimos e o fizemos. Convidamos a Brade, a Brage, o Ministério da Energia, e eles não puderam comparecer. Convidamos também as empresas particulares, que ela pudesse estar aqui discutindo também tarifa e concessão. Em princípio, a própria CETEP disse para mim que participaria o diretor e o presidente. Mas eu acho que eles têm uma reunião nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, como o Batman, né, na mesma bate-hora, mesmo bate-horário, e não puderam comparecer. Mas eu queria colocar 2 questões. Primeiro, a questão do lucro, Hildo, colocado, o que eles vão perder, né, doutor César, o que as empresas vão perder. Por exemplo, nós vimos o ano passado, eu posso estar enganado, o Carlos Kirchner, sei que tem os dados na cabeça, mas nós vimos o ano passado que a empresa de distribuição, a empresa de transmissão CETEP, ela teve um lucro de 1 bilhão e 500 milhões de reais. A empresa de distribuição, a CPFL, teve 2 bilhões. O Carlos fez assim, eu acho que eu estou enganado, pelo jeito. O lucro da CETEP ele é bem significativo, mesmo assim, relativamente até os ativos, né? A campeã aí, no caso, é o Eletropaulo. Né? Eletropaulo, aí são, acho que
3 bi, alguma coisa assim. Roberto, muito obrigado pela atenção, muito obrigado, boa viagem para você, obrigado pelo carinho aí conosco. Excelente a sua palestra. Eu quero, então, dizer que eu estava correto. Então, o lucro é bem alto. Você imagine se esse é baixo, imagine da Eletropaulo, que o Carlos diz que é o maior. E a Eletropaulo, eu estou falando mal da empresa, eu só estou concluindo que a privatização feita, lá atrás, a Eletropaulo foi na compra, me parece, se eu estiver enganado também, Hildo, você me corrija, na compra teve a participação do BNDES, muito grande. E quando ela ficou com um problema, também teve novamente a participação do BNDES. E com lucro grande, imagine que que o BNDES é nosso, nós somos dono da Eletropaulo, podemos até trabalhar nesse sentido de arrumar e que não tenha nenhuma condição de demissão, se assim for. Meus amigos, tirando essa brincadeira e dizendo que foi um sucesso esse evento, nós tivemos a possibilidade de trazer pessoas aqui de renomes, pessoas que puderam colocar para nós a nossa reflexão, essa questão do setor elétrico, de uma forma muito, muito importante para nós. E hoje, a partir de hoje, daqui a uma semana, mais ou menos, não é, Latrônico? Nós temos uma tarefa de preparar o documento, em cima de... Eu acho que o Latrônico deve ter feito ali pelo menos umas 15 páginas escritas, aonde ele ressaltou muita coisa. Acho que o Latrônico... eu ia chamar o Carlos Leal de Carlos, ele me chamou de doutor, chamar o doutor Carlos Leal também, que poderia compor isso, junto com Carlos Monte, com Carlos Kirchner, e obviamente apoiado aí no doutor César, no doutor Hildo, que podem estar nos ajudando nessa composição. Então eu acho que o documento pode sair num prazo aí de uma semana, 10 dias, onde nós podemos estar apresentando esse documento a toda a nossa federação e a todo o Brasil, com certeza. Eu quero agradecer imensamente doutor César pela delicadeza conosco, pelo carinho de ter vindo aqui, pela honra de recebê-lo no nosso sindicato. Muito obrigado, parabéns pelas suas palavras. Agradecer ao doutor Hildo, como sempre, companheiro, que sempre presente nas questões desse sindicato, sempre presente nas maiores discussões de energia desse país, uma pessoa que pode e deve continuar contribuindo sempre nessas discussões, que muito abrilhantam os nossos seminários, muito ajuda nós, cidadãos brasileiros. Parabéns pela sua exposição, pela sua posição sempre séria e combativa, muito importante para nós. Gostaria de agradecer o Carlos Leal pelo empenho, trabalho todo, o Carlos Leal, que é diretor, é ligado à FNE, diretor do Sindicato de Engenheiros do Distrito Federal. E, no nome do Carlos Leal, agradecer a todos os presidentes de sindicatos de engenheiros aqui presentes, que eu estou vendo aqui, o Tião, do Acre, o Carlos Bastos Abraham, de Santa Catarina, o Edson Shimabokuro, nosso vereador eleito, presidente do Sindicato Mato Grosso do Sul, o Rodney, que é de Roraima, que a Silvia diz que não pode falar Roraima, aí, Roraima, né? Roraima, falei errado. Roraima, não pode falar Roraima, né? Ali o companheiro, o Sarnezinho, que é do Amapá, nosso grande amigo do Amapá. Eu gostaria, deixa eu ver aqui, ali o Manuel, do Pará, o Zé Ailton, de Alagoas, o Florentino, do Piauí. Deixa eu ver na fileira ali, estou vendo ali o Disney, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Alagoas. Estou vendo na fileira de trás, acho que lá atrás está o Cláudio, estou enxergando daqui, o Cláudio e o companheiro Cláudio de Goiás,
e ele trouxe um companheiro do sindicato solicitário de lá. Ah, estou vendo o Luizão também ali, o Luizão do Mato Grosso Verdadeiro, né, Luizão? Presidente do sindicato do Mato Grosso Verdadeiro. Olha aí, foi ele que disse, né? E agradecendo a vocês, e voltando aqui ao agradecimento ao Carlos Montes, que conduz o nosso Cresce Brasil, de uma forma muito séria para nós. O Carlos que nós aprendemos já há muito tempo, muito com o Carlos, e ter um carinho especial com ele. Uma pessoa extremamente competente, presente, que traz para nós grandes informações e nos ajuda cada vez mais. Parabéns e obrigado sempre, Carlos Monte. O nosso grande cientista energético, Carlos Kirchner. O Carlos Kirchner, um dia eu fiz essa brincadeira, não sei se ele gostou, se eu fizer de novo, se ele não gostar, ele vai me contar, nunca mais faço. Mas o Carlos Kirchner é que nem o Joãozinho. Lembra do Joãozinho? Se ele falar um assunto e for para cima, lembra do padre. O cara chegou para o padre, o Joãozinho. É o Joãozinho? Então dá para ele, minha filha. É a mesma coisa do Joãozinho. Não tem jeito, não tem jeito. O Carlos Kirchner é um cara que vai para cima. Parabéns, Carlos. Continue assim, Carlos. Se não gostar, depois você conta. Ó, não brinca mais, eu paro. Outro dia eu brinquei com um cara da CESP, viu, Lincoln? Chamei você de Sarnezinho porque era de carinho. Lincoln é o presidente do sindicato. O tio dele é o Sarney. Então você viu que o cara tem um bom tio, hein, Wildo? Tem um bom tio, né? Então outro dia eu estava brincando com um cara, até porque eu sou cabeludo, e o cara tinha uma peruca. Aí eu cheguei perto dele e falei, pô, vamos tirar uma foto aí, você com essa peruca e tal. Ele parou e falou assim, não brinque com a minha prótese. Nunca mais eu falei nada. Não, é verdade, brincadeira só é boa se for para os dois lados. Só o lado meu não ia dar certo, então nunca mais eu falei. Toda vez que ele passa, eu falo, eu sou louco. E agradecendo por final ao Latrônico. O Latrônico, quero agradecer pelo trabalho que ele desempenha na federação, pela condução que ele faz nos assuntos energéticos, e já estou agradecendo pelo trabalho que ele vai ter em coordenar esse projeto de montar esse documento. Hein, Florentino? Nós não vamos ajudar, mas vamos cobrar que vai ser uma coisa. Então, Latrônico, parabéns aí pelo empenho, parabéns a todos vocês aqui presentes, a todos os sindicatos, ao nosso Sindicato de Engenheiros de São Paulo, que os diretores estão aqui, mas se eu for levantar o nome de cada um, nós vamos ficar até amanhã, porque são poucos, né? São só 400. Imagine que aqui tem um pouquinho, mas são 400. E então, agradecendo a vocês, fazendo essa brincadeira no final, para dizer que sempre tem alegria, e convidando vocês para um próximo evento. Nós vamos fazer quarta-feira a discussão aqui de enchentes. E São Paulo está craque em discutir enchentes, né? Porque se a gente não discute, a gente entra nela. Então, nós estamos querendo discutir a enchente para que a gente consiga contribuir um pouco para minimizar, não é, Arthur? Minimizar um pouco. O Arthur fala uma palavra melhor, ele fala mitigar. Os efeitos das enchentes aqui na grande metrópole. E se nada mais havendo para falar, Latrônico, você quer falar, Hildo? Estou vendo que você está perto do microfone, não? Nada mais havendo para falar, eu queria agradecer mesmo a todos vocês e convidá-los para quarta, e vocês também convidar vocês para participarem conosco na quarta-feira, e muito obrigado por esse grande seminário.